Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente nesta terça-feira trazendo as últimas informações do Tricolor. Tricolor que agora está se preparando para o confronto contra o Libertad pela Copa Libertadores e se consolidar como líder do seu grupo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. O São Paulo entra em campo amanhã, o Edu Afonso está com a gente, porque aí, Edu, São Paulo no Campeonato Brasileiro deu uma patinada, né? Muitos empates, além da derrota para o Palmeiras, mas na Libertadores a história é bem diferente para o Tricolor, Edu. Tá tudo bem, Bruno? Bom dia a você, bom dia ao Marra, ao Jailson e ao fã de esportes. Olha, completamente diferente. Se no Brasileirão São Paulo tá ali batendo na zona de rebaixamento, na Libertadores a rodada deste meio de semana deve garantir a classificação. São várias possibilidades. Até perdendo, o São Paulo se classifica desde que o Aliança Lima não vença o Tajeres. Se empatar, o São Paulo não só se classifica, como independentemente de qualquer resultado, também praticamente assegura o primeiro lugar, porque na última rodada o Libertad teria que tirar, além de uma vitória de diferença, um saldo de gols de 4. Então fica bem complicado. E se vencer, além de confirmar o primeiro lugar, São Paulo vai brigar para ter mais pontos na última rodada e quem sabe ser um dos melhores primeiros colocados nesta fase da Libertadores. Time amanhã vai ter muitas novidades. A principal delas é o Lucas Moura, poupado contra o Palmeiras, que volta, treinou agora há pouco por aqui, está à disposição. Aliás, Bruno, a gente falou muito sobre a falta da espinha dorsal do São Paulo, né? Arboleda, Pablo Maia, Oscar, Lucas e Caleri. O Arboleda tem chance de voltar, mas esse trio de meio-campistas que jogou pela última vez no dia 23 de fevereiro contra o São Bernardo ainda não será desta vez, pelo menos começando a partida. O Oscar e o Lucas Moura vão começar, mas o Pablo Maia nesse momento é banco do jogador Marcos Antônio. Precisa de mais parte física para poder brigar pela posição. Então não será amanhã que os três começam juntos, algo que não acontece desde fevereiro. Na lateral esquerda, o Wendel com problema na mandíbula sentida no clássico, pode ficar de fora. O Enzo Dias deve ser o seu substituto. E aqui o Enzo chega à 18ª partida na temporada e cada vez se aproxima mais da meta de contratação em definitivo. O São Paulo vai ter que pagar 2 milhões de dólares à equipe do River Plate para ficar com o jogador. E quem perde um pouquinho de espaço com a chegada de Oscar e de Lucas Moura é o Matheus Alves, que deve ser banco. Aliás, o Matheus Alves tem uma sondagem do CSKA. E como o São Paulo adora e precisa vender atletas, essa perda de espaço, essa fixação dos titulares pode significar no meio do ano alguma proposta para tirar o Matheus Alves aqui do CT da Barra Funda, Bruno. E aí é importante para ter esse dinheiro para contratar o Enzo, porque eu pelo menos acho que ele tem ido muito bem e melhor até do que o Wendel ali na lateral esquerda. Bom, São Paulo que está se preparando para enfrentar o Libertad. São Paulo que está bem, líder do grupo, né? Vou trazer a Amanda Barbosa para falar desse jogo. Bem-vinda mais uma vez ao Taon. Amanda, previsão aí de Lucas Moura e Oscar jogarem essa partida? Oi, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Joana, não tem, a princípio, ali pelo departamento médico, nada que barre ali os dois jogadores, né? A gente acompanhou o retorno do Oscar até por uma minutagem alta ali, né? 35 minutos, diferente do Pablo Maia, que entrou ali por 15 minutos na última partida. Então, existe a possibilidade, sim, né? De o jogador estar entre os relacionados para essa partida aí da Libertadores. No caso do Lucas, ele foi preservado ali no Clássico, mas está participando dos treinos normalmente, né? Ontem, que foi a representação do São Paulo, hoje também, né? Até citando o Wendel, Joana, que teve a questão ali do choque de cabeça, se reapresentou normalmente ontem, está treinando, né? Treinou hoje também, então, a princípio não tem nada ali, né? A menos que surja aí uma surpresa daqui para o fim do dia, Joana, nada que impeça esses jogadores de estarem à disposição ali do Zubeldia para essa partida do São Paulo, que é tão importante como você mesma já disse, né? Inclusive o GE. Globo fez uma apuração ali dos jogos também do Alisson, né? 15 jogos já em sequência como titular. A importância de ter de volta esses jogadores ali de meio de campo para tentar descansá-lo é importante, né? Então, lembrando que o São Paulo faz essa partida em casa contra o Libertad, na sequência vai ter também jogo contra o Tajeres em casa, né? Isso pela Libertadores. Precisa de um pontinho, Joana. Vem de uma sequência de 13 jogos de invencibilidade na Libertadores, né? Então, precisa de um pontinho para se garantir na próxima fase da competição, na liderança aí do grupo também. Tá certo, tá aí as informações de Amanda Barbosa, a preparação do São Paulo para encarar o Libertad pela Libertadores. Agora, Muito bem, o São Paulo quer garantir a primeira posição no seu grupo da Libertadores
E o São Paulo enfrenta o Libertad nesta quarta-feira no Morumbis. E aí tem a expectativa de se o Lucas e o Oscar vão jogar como titular, Arnaldo Ribeiro. Eu acho que dificilmente os dois juntos, né? Talvez um deles começando pelas condições que eles mostraram no retorno, né? O Lucas contra o Palmeiras não foi nem pro banco, né? Tinha muito a questão do sintético, o Oscar entrou um pouco. Mas até pela oscilação dos garotos, eu acho que um deles pelo menos vai começar jogando. Né? Eu jogo em casa, tal, Libertadores, jogadores mais experientes, acho que um deles começa jogando esse jogo contra o Libertad. E a tendência é que aí até a parada, e aí a gente vai ver como é que vai ser o encaixe dos dois juntos com o que foi construído nesse momento, né? Se saem os dois garotos, entra o Lucas e o Oscar, lá mais pra frente. Aí quem joga, o Lucas joga do lado, fica Lucas Ferreirinha de um lado e o André Silva com o Oscar no meio. Pode ser, mas só dá para jogar dessa forma se o Lucas estiver 100%. Porque senão ele não aguenta fazer lá o vai e vem na direita e tal. Acho que a mesma coisa se aplica ao Pablo Maia, né? Acho que ainda está longe. Mas, em tese, um deles vai começar jogando no jogo contra o Libertad, pelo menos. Tem uma inversão aí, né? Pelo menos até a parada. A Libertadores tem que deixar de ser prioridade. Nesse momento. Nesse momento. Mas eu falei, mas o time não aceitou. Não é que eu não aceitei. A questão não é essa. Agora, então empata a quarta-feira para ver como é que vai ficar o Morumbi. Tanto faz o São Paulo classificar com 12, 13 ou 14. Como vai ficar o Morumbi é um problema do Morumbi. Não, se as maritacas se as maritacas não aceitam o momento do São Paulo, não dá para fazer milagre. Disso. Eu acho que não aceitam, de fato. Eu sei disso, mas é aquela velha história. É a frase do Besson, né? A vida como ela é. A gente pode achar que tem que ser, não, porque vamos pensar, porque é o momento e tal. Eu também acho isso. Mas não é assim. Há um mês atrás, a galera queria que o Abel fosse embora do Palmeiras. Calma aí, galera. Assim? Calma. Tudo bem. Então, mas essa é a coisa. Galera, de novo, não é Palmeiras. É outra história. É mais a eu sei que não é Palmeiras. Fortaleza. Ou Internacional. São as comparações do São Paulo. Vai demitir o Roger? Não. Vai trocar, vamos colocar fogo no Beira-Rio? O que aconteceu com o Fortaleza agora com a... Reagiu. É assim, é insistir, não tem como, não tem segredo. Eu não estou discordando. O que o Massa está falando é assim, Lucas, 100% para começar, contra o Libertad ou contra o Grêmio? Mas o jogo com o Grêmio é mais importante. É claro que eu concordo com isso. Não significa que o São Paulo pode perder do Libertad. Não, perder é ameaça. Ou achar que empatado vai estar tudo bem. A torcida vai falar assim, que legal, empatamos aqui com o Libertad. Mas se a gente não comunica isso, fica mais difícil de entender. Não, se a gente não comunica que as coisas podem acontecer... Então, também... nós estamos comunicando. Você pode simplesmente falar, não, acho que não vai acontecer. Não. Vai. Eu estou dizendo, existem 3 possibilidades num jogo. Perder, empatar ou ganhar. Sim. Na Libertadores, empatar com o segundo não é uma tragédia. Pelo contrário, você deixa o segundo a 3 pontos. Tudo bem. E você praticamente garante o primeiro lugar do grupo. É só isso. Porque assim, se o São Paulo for desesperado nessa coisa, ele perder o jogo, aí ele complica. Sim. O São Paulo joga por 2 resultados. Ganhar ou empatar. Contra o Grêmio, ele joga por um só. Sim. Ganhar. É só isso que eu tô falando. Só uma coisa, vendo de fora, vocês dois têm razão. Os dois estão certos. Um não tira a razão do outro. O Tironi tá certo, mas o empate provavelmente vai ter uma injeção de saco, pós-jogo, tal, vai ter. Porque... E a outra coisa peraí, se eu faço uma ótima campanha nos 4 primeiros jogos, é exatamente para poder usufruir de um calendário mais tranquilo na retinha final. Quem não pode fazer isso é quem foi mal no começo. O Botafogo tá se lascando, o Flamengo tá se lascando. Ou eles vão à Vera nesses últimos 2 jogos, ou eles estão fora. Então, se o São Paulo, ele tem o direito, ele criou esse direito de usufruir de algumas coisinhas nas últimas 2 rodadas. Na única frente, porque na Copa do Brasil ele vai ter que ganhar, empatar pelo menos nos aflitos. É isso, só isso. Ele pavimentou a possibilidade de criar um cenário melhor. Fala. Não é só isso. Você tá meio que relativizando, porque o Tironi falou alto, né? Alto? Gritou. A vida o Morumbi não vai aceitar. Cara, é inacreditável essa discussão. O São Paulo tem que jogar a vida contra o Grêmio.
Então põe o sub-bebê contra o Libertad. Pouco importa. Meu Deus do céu. Pouco importa. É Ferreirão, é Ferreiroide, é Pipinente. Põe aquele menino volante que nunca joga, entendeu? Bobadilha que conhece. Cristo, vocês estão aonde com a cabeça, meu Deus? Não, eu não tô... Você está pirando. Não. Entendeu? Pelo O torcedor contrário. do São Paulo está entendendo. Eu apoio o tempo todo, porque eu acho que Caramba, que o ganhou do não é Libertad, ruim. 8-0, perdeu do Grêmio, desgraça. Mas é assim que as coisas desgraça. É assim que as coisas não estão adianta. colocadas no São Paulo hoje. Se você tem cobertor curto, cara. Estão com cobertor curto, as coisas estão colocadas como se o São Paulo tivesse a obrigação de ganhar todas as partidas. Ele não tem time para isso. É só isso. Ele tem que fazer algumas opções, algumas coisas. E, de novo, o teu discurso não chegou até a população. E não é o discurso proferido por vários dos colegas. É como se o São Paulo fosse o São Paulo do Tele. E o São Paulo tem um dos elencos mais curtos do Campeonato Brasileiro. Ele está jogando 3 competições. E é o que vai ser simplesmente uma questão prática. Onde eu vou colocar todos os meus esforços nessa semana? No jogo do Brasileiro. Contra o Grêmio, claro. Nós estamos dourando a pílula. Mas é aquilo. Você corre um risco. Se você não colocar todos os seus esforços no jogo de Libertadores, você corre o risco de não vencer. Porque o próprio clube transforma a competição numa coisa maior. Então faz parte. É até estranho, né? A torcida não aceita mais não ganhar em casa. O São Paulo vai jogar um monte de vezes em casa. Qual que é o ideal? Ganhar. Do Libertad, do Grêmio, do Mirassol, do Vasco e do Talleres. Tá bom. 5 jogos. Se o São Paulo não ganhar esses 5 jogos no Morumbi, qualquer empate vai ter uma chiadeira geral, mesmo que esse empate seja na Libertadores. Mas por que... Digamos que o São Paulo vença o Libertad, aí garante o primeiro lugar do grupo. Aí eu imagino que pelo menos contra o Talleres, vença os com caras quem? chegam assim, vai um sub-bebê. Vença com quem? Então, porque se tiver sequela pro jogo contra o Grêmio... Pois é isso. Tem tudo certo. Mas assim, por que o São Paulo precisa ganhar quarta-feira? Na quarta-feira? É. Não, tanto Para faz. dar uma satisfação Ou por que o São Paulo precisa ganhar domingo do Grêmio? Sábado precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Então, e por que o São Paulo está na zona de rebaixamento? Porque na primeira rodada empatou com o Sport. Sim. Não é só ou porque isso. empatou com o Fortaleza? Não ou é porque só empatou isso. com o Cruzeiro? São vários fatores. Não é? São vários fatores. Qual foi o pensamento do São Paulo este ano? Não vai ter janela, vamos trazer jogador aqui assim, sem gastar dinheiro. E vamos. Aí, para mim, foi um erro. Investir no Oscar e encurtar ainda mais o elenco. O Oscar foi para um jogo que eu disse aqui que não era para ir. Contra o Libertad. O Libertad é um time ruim. Foi com o Talleres. Foi com o Talleres. Se não fosse, não ganhava. Não, mas Tá. acho que é uma questão. Então, são opções. vamos discutir. Né? Ele não Aí, jogou o Brasileiro ele podia para ter jogar a contratado- Libertadores. E jogou Então, bem. Ele não jogou contra o Sport. Jogou, inclusive, bem até aguentar. Não, sim, Então- ele vai jogar sempre bem. A questão é assim, entre a Libertadores e o Brasileiro, até agora o São Paulo sempre optou pela Libertadores. E talvez Agora não dá mais. pelo fôlego e pelo fôlego numa competição e pelo enforcamento na outra, numa dúvida, você tem que optar pelo jogo do Brasileiro agora. Porque você tem folga. Você vai fazer isso? Não, então, eu acho É que cedo ainda, deveria. Não, o jogo é amanhã, mas o que você acha? Não, eu acho que amanhã deve. Não vejo ele escalando o jogador, time alternativo, não. Agora, eu não vejo ele arriscando um jogador sem condição. Né? Domingo, eu não lembro a tabela, mas o Grêmio tá lá embaixo também. Tá? Tá, é um ponto de diferença. Então. Estão todos meio parecidos. A única o coisinha só, confronto uma diretaço, né? É... Se o Grêmio ganha do São Paulo... Nossa, né? Tudo que Aí nós- é zona de rebaixamento. Tudo que nós estamos falando aqui, que cada um tem o seu lado, a única coisa é que na hora que você chega no CT, aí você olha pros caras assim, o treinador fala, ó, é noite de Libertadores no Morumbi, mas eu vou dar uma segurada em vocês. Não vai, né? Rapaz, o treinador arruma confusão, hein? Os jogadores não gostam disso daí, mas nem a pau, né? Você vai falar pro cara que você vai segurar por causa do Grêmio não gosta? uma noite de Libertadores. Tá bom. O jogador é Aham. difícil dele entender, cara. Então chama o bebezão e fala assim pra mim, você não quer que segure? Tá de beiço? Tá de beiço? Então é o seguinte, você vai garantir que nós vamos jogar quarta e você vai ganhar um jogo domingo. É duro. E é Porque sábado. Sábado. À noite. Porque Pior ainda, institucionalmente o que Depois vale... tem terça nos aflitos. Ah, isso. Pô, assim, mas eu acho que, acho que, isso é palpite meu, acho que
nesse aspecto, é uma boa coisa do Zubeldia. Eu acho que ele tem, tá todo mundo... Não tem biquinho, não tem, eu quero jogar esse, não me parece. Não. O que o Verson tá falando é que é um jogo que todo A mundo quer essência jogar. do jogador é que Não tem bico, Ter falta 50 boca. mil Como é que vai ter bico torcedores? se não falta boca? Por quê? Porque tem pouco jogador. Pra ter tá. bico precisa ter Não, boca. mas entendeu? E a Concorda? O minha impressão é Luciano assim, podia falar, não gasta esse de não, reserva. Luciano- Esse ele se dá pedido bem com para os quarta Libertadores, uma noite no Morumbi, é muito diferente de terça que vem. Você não vai pros aflitos. Tá bom, fico em casa aí, tá tudo bem. Eu acho que sei não, o jogo decisivo, acho. Mas o jogador se sente Então, mais mas à você vontade. percebe como o São Paulo Agora- quer tudo? agora- O São Paulo podia fazer o seguinte, então tá. Com a Copa do Brasil é a terceira minha prioridade. Não tenho elenco para jogar as 3. Arrisca nos aflitos. Coloca o reserva. E ver Se o que passar, dá. passou. Se não passar, não passou. Mas não vai é fazer possível? isso. Não vai. Vale Vai? 3 milhões e Não vai. 600 a próxima É fase. que nem o quase Dorival. O 4 Dorival vai sempre botar assim, alternativo no Sul-Americano? Não, pelo contrário. Ele já Sempre priorizou, vale. né? Sempre o melão do vizinho é mais doce que o seu. Aí, Agora, a impressão é que dá, considerando que o Lucas não jogou no sintético, não sei o que, no fim de semana, é que ele vai jogar. Não sei. Por que ele não foi nem no banco sintético? Só por conta do sintético? Ou porque ele sentiu lá, foi uma pauleira lá em Lima, ele deu lá, foi só um susto? Não sei, né? A explicação de não ter ido no sintético também atrasou ele na recuperação de um jogo, né? Ele não participou de nenhum minuto Sim. Ele na dava para recuperação ganhar dele. alguns minutinhos. né, Exatamente. Se fosse em condição normal. o Oscar se dá bem no sintético. Na verdade, né, Massa? Tem Que uma ele faz a diferença bola grande andar. entre os dois jogadores. Um Claro, são jogador, ele diferentes. É de dosa. arranque e o outro é de toque. Exato. O desgaste do Oscar no jogo é muito menor que o do Lucas, né? Ele joga de uma forma diferente. Isso. Ele distribui o jogo, ele não precisa do choque, não precisa arrancar a todo O momento. Oscar caía bem ali com o Veiga e tal. Sim, Gostava de vai ter. bem. Já tem uns 10, o que é mais? Muito bem. Então, time misto quarta-feira, é isso? Pra mim é Domingão bebê. titular. É isso, Sábado titular. É assim, ó, pergunta lá. Pergunta. Chama o Muricy. Aí, meu. Quem tá com dor? Eu. Vocês vão tudo pra sábado. Sim. O que sobrar, joga contra o E a Libertad. história do Matheus no CSKA também é quente ou tá nesse... Não tem proposta oficial. O que acontece agora, pode acontecer na janela do meio do ano, os garotos que despontarem terem alguma oferta e se o São Paulo, desesperado que está, vai vender ou não. Vai, né? Não sei, acho que o cenário é diferente da venda do William Gomes, por exemplo, no início do ano para o Porto. Você acha? Acho. Já é uma coisa diferente. O São Paulo já inicia um processo de recuperação. O São Paulo quer, com esses garotos, não vender por menos de 2 dígitos. Ele não tem a venda do William Gomes proporcionou as aquisições do Wendel, Enzo, Oscar e qualquer outro, Cedric, sei lá o quê. Eu acho que agora vai vender se tiver uma boa proposta, né? E lembrando que, eu não sei, posso estar enganado, pode já ter mudado, mas os times da Rússia, como não podem fazer transferências em dinheiro internacional para a Europa, eles estão vindo tentando muito brasileiro, argentino e tal, porque há uma sanção grande ali com o negócio desde a guerra e tal, então eles têm toda uma dificuldade. O Diego Costa, o São Paulo vendeu o Diego Costa. O Paquetá foi para lá, enfim, eles estão com muita dificuldade em relação a essa parte de transferência de dinheiro e tal.